as vias de administração, onde aquelas diferentes formas farmacêuticas que a gente aprendeu nas outras aulas, elas vão ser colocadas em prática. Bom, é por conta dessas vias de administração que eu vou ter aquelas diferentes formas farmacêuticas, tá? Então, é pura e simplesmente em função delas que eu vou ter as diferentes formas farmacêuticas. Certo? E na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre essas vias de administração. Está meio torto isso, né, gente? As diferentes vias de administração. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como cada uma daquelas formas farmacêuticas devem ser administradas. E nós vamos ver também as vias de administração dos medicamentos injetáveis e dar prosseguimento ao nosso conhecimento sobre esse assunto. Tá? Então, uma das vias de administração é a via endovenosa. Nós vamos entender ali. E a outra é a via intramuscular, que nós vamos treinar aí no bacon. Bom, como vocês acham que os medicamentos são administrados no nosso corpo? Vocês têm uma experiência aí de vivência do dia a dia, essas diferentes formas farmacêuticas. Por quais vias as formas farmacêuticas são administradas? Por via oral, eu posso tomar. De que outra forma eu posso tomar o medicamento? Endovenosa, uma outra via. Qual mais, pessoal? Inalatório, uma outra via também. E aqui, pessoal, no cantinho de cá? Intramuscular, uma outra forma. E aí nós vamos ter aquelas diferentes formas farmacêuticas que eu falei para vocês. Então, solução, suspensão, comprimido, draja, todas essas para a gente poder administrar esse medicamento e para que eles possam fazer o seu efeito. Tá? E como será que é preparado o medicamento injetável? De que forma que é o medicamento injetável? É um pó? É um líquido? Tem o diluente para poder diluir. Tá? Mas todos que são por via injetável, mesmo que a forma venha no formato de um pó, eu vou ter que diluir ele, porque eu só consigo administrar esses medicamentos por essa via. Bom, pessoal, só um minutinho. Deixa eu ver o que é aqui. Bom, então eu vou ter que preparar esse medicamento transformando ele numa forma líquida. Ele precisa ser na forma líquida. E onde que a gente deve aplicar uma injeção? Nós vamos aprender então na aula de hoje também. Bom, as vias de administração nada mais são do que o local por onde o medicamento deve ser administrado. Então, essa administração ela deve ser realizada com eficiência, então, segurança, então ela tem que realmente surtir o efeito para o qual ela foi designada, então de forma bem eficiente, tá? E ela tem que também ser uma via segura. Eu já falei para vocês em outros momentos aí que a via mais perigosa é a via endovenosa. Por quê? Colocou o medicamento lá, todas as vias injetáveis são mais perigosas. Colocou lá, não tem como tirar mais. O efeito é imediato. É por isso que ela deve ser feita com muita responsabilidade, a fim de que a gente consiga alcançar os objetivos
da terapêutica que foi suplementada, da terapêutica que foi proposta. Bom, as drogas podem ser, então, em sua grande maioria, administradas por uma variedade de vias. A escolha da via mais apropriada vai estar ligado, como eu disse, à forma farmacêutica. Tá? Vai depender também de algumas características organolépticas do próprio medicamento, mas da forma farmacêutica. Eu não posso colocar, por exemplo, um medicamento que foi feito para ser administrado por via oral, né? Sei lá, uma solução oral, um xarope, eu não posso colocar ele numa seringa e administrar no músculo. Né? Então, a gente tem que respeitar as vias. E também está ligado a fatores associados ao paciente. Né? O paciente não consegue deglutir. Então, como que eu vou dar um medicamento por via oral para ele? Não tem como. Eu tenho que lançar mão de outra via. E aí, a escolha dessa via vai depender da condição do paciente. O paciente pode tomar o medicamento intramuscular? Se pode, bem. Não, o paciente não pode. O paciente pode tomar, então, medicamento endovenoso? Pode. Então, eu vou administrar. Não, o medicamento não pode ser administrado por essa. Então, eu vou ter que escolher uma outra via. Tá? Então, sei lá, via retal, qualquer outra via que viabilize a administração do medicamento. Tá? Então, eles podem ser tomados pela boca, que a gente chama de via oral, administrados por injeção em uma veia, que é o que a gente chama de via endovenosa ou intravenosa, em um músculo, que é a via intramuscular, no espaço ao redor da medula espinhal, que é o que a gente chama de via intratecal, ou embaixo da pele, que é a via subcutânea. Tá? Então, eu coloco ali ele embaixo da minha pele. Geralmente, a via subcutânea a gente usa para fazer, por exemplo, teste de alergia, né? Ou então para administrar insulina. Tá? Então, a gente pode utilizar essa via. Ainda, os medicamentos podem ser aplicados embaixo da língua. Acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar de uma pessoa que está com a pressão muito alta, pôs o remedinho embaixo da língua, né, para baixar a pressão. Ou então, a pessoa está com uma dor muito forte, pôs um remedinho lá embaixo da língua, por analgésico. Tá? Ou entre a gengiva e a bochecha, que é o que a gente chama de via bucal. Posso ainda inserir o medicamento no reto ou na vagina, né, respectivamente via retal ou via vaginal. Via retal, muito utilizado em crianças, medicamentos para febre, né, ou quando o paciente não pode deglutir. Só que eu tenho inconveniente da própria via e tenho inconveniente também que eu não consigo controlar muito bem essa absorção, tá, na mucosa do reto. Eu não consigo controlar muito bem a absorção. Via vaginal geralmente é utilizado para efeitos tópicos, né? Então, infecções, inflamações, né? Inflamações fúngicas. A gente utiliza muito essa via. Posso aplicar ele nos olhos, né? Que é a via ocular, ou no ouvido, que é a via otológica. Se vocês bem lembrarem, eu estou repetindo alguns nomes aqui que vocês já ouviram falar quando eu falei de formas farmacêuticas. Né? Então, lá, via otológica, né? Ou gotas otológicas. Lembra que eu perguntei até para vocês o que era? Que era do ouvido. Né? Por via ocular. Posso inalar ele pelo nariz, ou pode ser absorvido através das membranas nasais, que é a via nasal. Pode ser aspirado até os pulmões, né? Geralmente por meio da boca. Pode ser por inalação, boca ou nariz, ou ainda por nebulização, que é aquelas máscarazinhas, né? Que a gente faz inalação. Pode ser aplicado sobre a pele, via cutânea, e para efeito local tópico, né, ou quando a gente quer efeito sistêmico, tá, para ser feito em todo o corpo. A via subcutânea, por exemplo, é usado para insulina, para ter um efeito sistêmico, porque a absorção por essa via é muito semelhante da liberação da insulina pelo nosso pâncreas. Então, por isso que a gente utiliza essa via. Posso aplicar ele na pele por meio de um adesivo, né, e as meninas às vezes já devem ter conhecido aquele anticoncepcional adesivo. Né? E se a gente não conheceu, tem um exemplo do nosso cotidiano. Né? Aqueles analgésicos, né? Os emplastos que eu falei, né? Salompas também, para via transdérmica, só que para um efeito local. Né? O anticoncepcional seria para um efeito sistêmico. E cada via de administração ela vai apresentar suas vantagens e suas desvantagens. Bom, principais vias de administração.
primeira delas são as vias enterais. Né? Enterais são as vias que eu utilizo o meu trato gastrointestinal, né, ou meu trato digestivo, para poder administrar o medicamento. Né? Então, é sempre pela boca. Nós temos as outras vias, que é a via paraenteral. Né? Então, seria ou parenteral. Para seria de lado, eu não utilizaria minha via enteral. Esses daqui são aqueles, então, que eu administro medicamentos para pacientes inconscientes, com distúrbios gastrointestinais, os pacientes que possuem alguma restrição para receber pela via enteral, então eles têm possibilidade de engolir, né? Quando se espera uma ação mais rápida do medicamento, na administração de medicamentos ineficientes em contato com o ácido do estômago, com o suco digestivo, né? A via parenteral consiste, então, na administração dos medicamentos por via intradérmica, que a gente abrevia por ID, né? Aplicados rentes à pele, entre a derme e a epiderme. A gente usa geralmente no músculo deltoide do nosso braço, né? Então vacina intradérmica, a BCG, todo mundo fica depois com a marquinha da vacina, né? Ela é aplicada intradérmica. Subcutânea a gente abrevia por SC, né? Quando eu vou colocar lá na hipoderme, né? No tecido subcutâneo. Geralmente a gente coloca nas regiões superiores e externas do braço, no abdômen, na região anterior das coxas, na região superior do dorso, tá? Então, nessa região aqui. É aquela via clássica das aplicações de insulina, tá? Então, naqueles locais. Coxa, antebraço, né? Sim, sim. E deve fazer o rodízio para poder não causar lesão naquele local. É isso. Via intramuscular, né? Então, eu tenho a administração direta do injetável dentro do músculo. Tá? E a via intravenosa, que a gente abrevia por IV, ou endovenosa, que a gente abrevia por EV. Qual que é a importância da gente saber isso? Na receita, o médico geralmente coloca tal medicamento, IM. Né? E aí, o que é IM? É intramuscular. Né? Ou então ele coloca lá IV ou EV. Né? Medicamento, sei lá, dipirona, EV. Então, o que é isso? Endovenosa. Eu coloco lá, sei lá, Voltaren IM. Voltaren intramuscular. Tá? Então, eu vou administrar ele no músculo. Outras vias que fazem parte ainda da grande família das vias parenterais. Via respiratória, né? Eu vou nebulizar ou eu vou aspirar o pó, aquela bombinha, tá? Então, geralmente, pacientes que apresentam problemas respiratórios têm efeito local, né? E a administração é feita através da boca ou pelo nariz. Via ocular, intranasal e auricular, né? Então, respectivamente, para efeito tópico ou sistêmico, no olho, no nariz e no ouvido. Tá? E outras vias, como eu disse lá, via vaginal, né? A gente utiliza muito medicamentos para induzir o trabalho de parto. Bom, vias enterais, vamos falar sobre elas aí. A primeira delas é a via oral. Bom, é a via mais utilizada, né? A grande maioria dos medicamentos são administrados por via oral. Né? Você toma mais medicamentos pela boca ou toma mais injeção? Muito mais pela boca. Né? A grande gama dos medicamentos, se não quase que todos, eles vão ter que vai ser administrado por via oral. Tá? Por quê? Porque é uma via bem segura, né? Uma via econômica, né? Então eu vou ter só o comprimidinho, põe o comprimidinho. Se eu vou tomar um medicamento na veia, eu vou ter que ter soro, eu vou ter que ter o equipo, né? Eu vou ter o custo do equipo. Se eu vou tomar intramuscular, vai ter a seringa, o álcool suave, né? O álcool de limpar, o blood stop, que é aquele adesivinho que coloca. Então, isso tudo onera um pouco mais o custo do medicamento. Mas a grande vantagem dessa via é a facilidade de administração. E não causa dor. Claro, alguém sente dor para tomar um medicamento por via oral? Às vezes as crianças... Às vezes as crianças reclamam.
né? Não quer tomar tudo, mas nem se compara com a dor de uma injeção, né? Então, é uma via indolor, né? Contudo, ele é uma via que eu não vou poder utilizar para medicamentos que está com para pessoas, perdão, que está com náuseas, vômitos, né, que está desacordado, que tem dificuldade de deglutição, né, como as crianças, né? Porém, tem a capacidade, então, essa via de facilitar a identificação do medicamento pelo paciente para apresentar diferentes formas e cores. A maioria dos medicamentos que são administrados por via endovenosa, por via intramuscular, vai ser um pozinho branco, né, que eu vou misturar alguma coisa e vai formar algo incolor, sem nenhuma cor. Né? E aí pode confundir ali com a maior facilidade. Tá? Os medicamentos, então, que a gente utiliza, né, as principais formas são comprimidos, drágeas, cápsulas, xaropes, suspensões, elixires, né, todos eles empregados por essa via. Esses medicamentos vão sofrer absorção intestinal e estomacal, principalmente. Tá? Método seguro, conveniente e econômico. Geralmente não precisa de ajuda, né? Excetuando as pessoas que têm algum problema, crianças ou idosos, mas a gente consegue tomar sozinho, né? Então, não é invasiva e quase sempre indolor. Bom, desvantagens dessa via. Né? Eu tenho dificuldade ou impossibilidade de veicular alguns medicamentos, né? Então impossibilita a absorção de alguns agentes, né? Por causa de suas características físicas, químicas. Os vômitos em resposta à irritação da mucosa gastrointestinal, então pode gerar vômito, alguns medicamentos. Né? Alguns podem perder o efeito se entrar em contato com o ácido do estômago. Né? Eu tenho irregularidade de absorção, necessidade, então, de cooperação por parte do paciente. O paciente falar que não quer tomar, não vai engolir, eu não consigo, né, forçar. Não sei as mães, coloca lá na goela do menino, aperta o nariz dele e aí ele tem que engolir. Tá? Qual o caminho que o medicamento faz? Então, eu administro ele pela boca, ele vai descer, né, lá, vai passar pela minha faringe, vai descer pelo meu esôfago e chegar no meu estômago. No estômago, ele vai se desintegrar ou vai passar íntegro ali para ser desintegrado só no intestino. Lembra daqueles comprimidos de ação enteral que eu falei na aula passada? Esses são os profármacos. Que se transforma no medicamento. Esse que você quis dizer? Esse é o profármaco. Esses de via enteral são aquelas formas de medicamentos de gastroresistentes. Lembra que eu falei na outra aula dos gastroresistentes? Então, são esses daí. Então, eles vão passar intacto pelo meu estômago para ser desintegrado no intestino. Mas, via de regra, ele vai se desintegrar num desses dois lugares, onde ele vai ser absorvido, ganhar circulação e fazer o seu efeito. Segunda via sublingual. Né? Geralmente, a gente utiliza essa via em casos de emergência que eu preciso de uma rápida ação, né? Porque eles vão ser absorvidos pela mucosa embaixo da nossa língua, na mucosa sublingual. Geralmente são comprimidos ou gotas que a gente coloca embaixo da língua e aí a gente deve permanecer com ele ali até que ele se desintegre totalmente e seja totalmente absorvido. Não vai fazer efeito. O sublingual não. Porque ele vai fazer efeito embaixo da língua, né? Ele até pode fazer parte do efeito dele, mas já não vai ser da mesma forma que na via sublingual, embaixo da língua. Ele já foi feito para dissolver ali mesmo. Geralmente são comprimidos pequenos, tá? Por quê? Apenas as drogas lipossolúveis não irritantes podem ser administradas por essa via. Então, a absorção é relativamente rápida. Ela pode produzir o efeito dela, já desenvolver por essa via. E a gente tem a vantagem ainda de omitir a passagem pelo fígado. Todo medicamento que é absorvido pela mucosa sublingual, ele ganha já a circulação e vai ser distribuído. Todos os medicamentos que são absorvidos pela boca, que passa pelo estômago, pelo intestino, ele vai passar antes pelo fígado, para depois
ganhar a grande circulação. Né? Lembra que eu falei na aula passada, com relação a isso do fígado? Que, aula passada, lembra? Eu tenho certeza que você estava. Eu falei do fígado, né? Que tudo que a gente come, que é um mecanismo de defesa, tudo que a gente come, passa pelo fígado, passa pelo crivo do fígado para ver se aquilo é bom ou não, se pode causar alguma coisa ou não ali no meu organismo. Né? Eu falei disso daí, falei lá da barreira hematoencefálica. Bom, então essa via sublingual, a vantagem disso é que eu vou omitir a passagem pelo fígado e aí eu tenho um efeito mais rápido e um efeito mais duradouro. Via retal. A via retal são utilizados, essa via é a menos, não é a via de escolha, por aqueles motivos que eu falei, né, mas são indicados para pacientes que têm alguma contraindicação pela administração por via oral. Ele tem, sei lá, um tumor na garganta, ele fez uma cirurgia, por algum motivo eu não posso passar com medicamento ali pela boca do paciente, né? Seguindo o caminho normal da via oral. Então, aí eu lanço mão da via retal. Essa via é utilizada quando o paciente tem vômito, né? Quando o paciente está inconsciente, né? Então ele está desmaiado ali. A absorção é bem mais lenta, é irregular e com frequência imprevisível. Né? A gente utiliza geralmente para essa via a forma farmacêutica de supositórios. Né? É uma via incômoda, mas é uma via que a gente pode utilizar nesses casos aí desses pacientes. Aí crianças também. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, supositórios de dipirona, de Novalgina. Tá? É uma opção que a gente tem aí. Outras vias que a gente pode utilizar. Via transdérmica, né, que é um medicamento que é colocado na forma de um adesivo sobre a pele. Né? Algumas vezes esses medicamentos são misturados com outras substâncias químicas, como álcools, por exemplo, que vão intensificar a penetração pela pele e a entrada desse medicamento na corrente sanguínea. Tá? Como resultado, os níveis do medicamento dentro do sangue, ele pode ser mantido relativamente constante. Então, por isso também de utilizar como anticoncepcional essa via. Por quê? Ele vai alcançar um pico e vai manter mais ou menos constante aquela concentração do medicamento. Tá? Então, por isso o adesivo anticoncepcional. Tá? Os adesivos, então, são particularmente úteis no caso de medicamentos que o organismo vai eliminar com muita rapidez. Né? Porque se a gente administrar por outras vias, eles deveriam ser tomados frequentemente. Então, eu teria que tomar medicamento de hora em hora, eu teria que tomar medicamento de 2 em 2 horas, porque eles são rapidamente eliminados. Aí a gente utiliza essa via transdérmica. Né? Então, eu tenho a forma farmacêutica indicada para essa via ali. Exemplo é nitroglicerina para tirar a dor torácica, escopolamina para enjoo do movimento, né? Aqueles adesivos de nicotina para o paciente parar de fumar, deixar de fumar, clonidina para hipertensão ou o fentanil para tirar a dor, para o alívio da dor. Bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qual que é de parar de fumar, professor? Qual? Nicotina. Chama Nictin, você compra na farmácia, os adesivinhos. Aí é um programa que você vai fazer. Você começa com uma dose maior, você compra lá o adesivo que tem a dose maior de nicotina, e aí, se eu não me engano, de 15 em 15 dias, a primeira semana acho que dura a primeira fase, você tem o 1, 2 e o 3. O 1, se eu não me engano, você usa 15 dias. O 2, você usa uma semana. E o 3 também acho que é uma semana. Ou é um pouco mais. Agora eu não me... Funciona para não gerar a crise de abstinência. Você coloca lá a nicotina, o seu organismo continua recebendo, só que ao longo de todo esse vai acostumando o seu organismo a ficar sem. Chama Nictin. Viu? Tem. Eu esqueci o nome do palavra.
Draja é um comprimido, é uma forma farmacêutica. Eu vou ter um comprimido que passa por um processo chamado drageamento. Para você entender, imagina o chocolatinho M&M's, né? Eu tenho o chocolate lá dentro, depois eu não tenho aquela casquinha. Então, aquela casquinha é o processo de drageamento. Tá? Então, eu vou formar um comprimido que é assim, é a Novalgina. A Neosaldina. Tá? A Neosaldina ou a Doralgina. Tá? Ele é uma draga. Podem me parar, viu, pessoal? Se tiver dúvida. Via nasal. Nasal é muito fácil, né? O próprio nome já fala. O medicamento ele vai ser inalado e absorvido através da mucosa nasal, lá das fossas nasais. Para que a gente utilize esse medicamento, ele precisa ser transformado em gotículas bem pequenas no ar, que a gente chama de atomização. Ele tem que ser atomizado. Uma vez absorvido, ele entra na corrente sanguínea e exerce o seu efeito. Medicamentos administrados por esta via geralmente atuam rapidamente. Alguns deles podem irritar as vias nasais, né? Então a gente pode utilizar também spray de nicotina para deixar de fumar, calcitonina para osteoporose, sumatriptana para enxaqueca ou corticoides para tratamento de alergias. Sumatriptana. Ela é prima do naramig, naratriptana. Tá? Só que ele é por via nasal. Esse daqui também é muito interessante. Calcitonina para osteoporose. Sumatriptana. Com P mudo. Tá, e corticoides, que a gente já conhece aí para tratar alergias. Via inalatória. Então, via nasal vai fazer o efeito ali. Eu tenho medicamentos para via nasal também, mas para efeito local. Né? Quem pode me dar um exemplo aí? Nelsoro. Então, o Nelsoro, ele é um medicamento para via nasal e efeito local. E por que a gente não pode pingar muito? Vicia e pode dar o quê? Taquicardia, né? Pode acelerar o coração. É por causa que ele desce automaticamente pegar melhor, Na verdade, não. É porque ele é absorvido e aí ele é um vasoconstritor. Né? Ele é para fazer o efeito de vasoconstrição, então diminuir o calibre do meu vaso sanguíneo e desentupir o meu nariz. Só que às vezes se eu usar ele demais, ele vai ser absorvido pela mucosa nasal e aí ele vai ganhar a circulação. E tem receptores para ele lá no meu coração. Aí ele acelera o batimento cardíaco. É a mesma coisa do Berotec, né, que também pode fazer isso. Diferente do soro, porque o soro, ele não tem nenhum medicamento, vai só hidratar ali o... Se você usar em muita quantidade, sempre. Né? Mas, e sem contar, vai ficar órfão e viúva. E sem contar que quanto mais utilizar, mais vai tendo que empregar para poder surtir o efeito. Via inalatória. São medicamentos administrados pela boca, né? E também esse tipo de via deve atomizar em partículas menores, né? Mas nesse momento, partículas bem pequenininhas, menores do que a por via nasal. Qual é a diferença das pessoas falam de inalação e aerosol? O aerosol, normalmente, ele é um medicamento que ele está comprimido dentro de um local. E aí ele é expelido por um gás. A inalação, né, como eu disse na aula passada, eu posso utilizar um medicamento que é da forma líquida, e aí por meio de processos físicos, né, seja lá por a pressão do ar daquele inalador de compressor, ou seja pela ação do inalador ultrassônico, eu vou transformar ele em partículas bem pequenininhas. Tá? O aerossol normalmente ele é um gás, ou ele é um pó. Tá? Agora, o outro não. A inalação pode ser líquida. Então, a inalação é que você põe. Isso, E o aerosol é tipo ácido. Isso, pode ser. Sim. Porque o teórico eu vou lá no meu quanto
Não. São diferentes. Isso. Por nebulização. Então, é similar à via inalatória, só que o medicamento ele deve aerosolizado, então ele deve ser transformado em pequenas partículas para poder alcançar os pulmões. Como eu disse aí, a nebulização requer o uso de um dispositivo especial. Então, necessariamente, na maioria das vezes, um aparelho ultrassônico ou um nebulizador a jato, por pressão de ar. Então, a nebulização e a inalação, eu posso falar que é a mesma coisa. Os medicamentos, então, que são nebulizados, vão incluir aí a tobramicina, para fibrose cística, a pentamidina, para pneumonia, o albuterol, para ataque de asma, o salbutamol também. Os efeitos colaterais são aqueles que são comuns dos medicamentos que são depositados diretamente nos pulmões. Então, pode ser tosse, chiados, que são sibilos, falta de ar, irritação pulmonar, afetando, então, outras pessoas diferentes daqueles que tomam o medicamento. Então, além da mãe, por exemplo, que está com a criança no colo e está fazendo inalação, a criança não para. Ela pode, está fazendo um berotec, ela pode ter uma taquicardia também, porque a criança não para e ela acaba inalando ali junto com a criança. Via vaginal, pessoal, são medicamentos para ser administrados em mulheres pela via vaginal na forma de solução, comprimido, creme, gel, supositório ou um anel. Bom, o medicamento ele vai ser absorvido bem devagarzinho, bem lentamente por meio da parede vaginal. Bom, essa via é usada com frequência para administrar estrogênios em mulheres menopausadas, para aliviar sintomas vaginais como secura, dor, vermelhidão, ou para tratar as afecções comuns aí, uma candidíase, uma tricomoníase, por via vaginal. Mas a maioria das vezes é para esses fins aí. Mas a gente vê muita idosa, hoje em dia, utilizando para tratar esses sintomas, como secura, dor e vermelhidão. Via ocular. Então, os medicamentos são utilizados para tratar problemas oculares, como glaucoma, conjuntivite, lesões. E eles podem ser administrados e misturados com substâncias inativas para produzir um líquido, uma gota, um gel ou uma pomada, para mim poder aplicar ele no olho. Eu tenho lá colírios, que é de uso relativamente fácil. Eu posso utilizar pomadas oftálmicas, como eu disse na aula passada, então para tratar pomadas, para tratar conjuntivite, como pomadas de tobramicina. Então a gente pode utilizar essas diferentes formas. Quase sempre eles são empregados para efeitos locais. Então, lágrima artificial, para aliviar a secura dos olhos, para tratar, então, infecções. Eu posso utilizar também colírios para causar midríase, que é dilatação de pupila, aqueles colírios que a gente utiliza quando vai no médico oftalmo, depois fica a tarde toda com o olho com a pupila dilatada, para tratar conjuntivite, para tratar alguma disfunção, por exemplo, de córnea, para tratar glaucoma, tudo isso a gente utiliza. Sim, eu posso usar ele para lubrificar, e para lavar os olhos. Sim, mas a gente tem lágrimas artificial também, indicadas. Você pinga o soro para via otológica. Como eu disse lá, medicamentos, então, para serem aplicados nos ouvidos. Então, eu vou utilizar inflamação ou infecção de ouvido, na maioria das vezes aí. São gotas para o ouvido contendo soluções ou suspensões aplicadas, então, no nosso canal auricular externo. A menos que o medicamento seja utilizado por um longo período ou utilizado em excesso, uma pequena quantidade de medicamento vai acabar entrando na corrente sanguínea e pode, então, causar efeitos colaterais generalizados. Mas, na maioria dos casos, esses efeitos são mínimos
né, ou são ausentes, não tem nenhum efeito. Então, geralmente, essa via é para a via tópica mesmo. Via cutânea. Então, medicamentos são utilizados para efeitos locais. Né? Então, para tratar distúrbios de pele, né, como psoríase, eczemas, infecções da pele, infecções virais, bacterianas e fúngicas, para tratar coceira, que é o prurido, para tratar pele seca, né? E aí eu vou administrar os medicamentos na forma de pomadas, cremes, loções, solução, pó ou em gel, mas que vão ter efeito mais local. Tá? Então, esses são os de via cutânea. Via parenteral, pessoal, são aqueles, então, que utilizam uma via, né, ou utilizam uma forma em que eu não vou usar o meu trato gastrointestinal. Minha via é enteral. Na maioria das vezes, esses medicamentos vão precisar de utilizar um dispositivo para a administração dele, que são as seringas. Aí nós temos que conhecer as partes da seringa. Eu vou ter lá o bisel da seringa, que é a ponta que ela tem, cânula e a haste, e o canhão. Se vocês olharem aí na bancada de vocês, tem aí uma seringa. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir e a gente vai ver essas partes. Tá? Eu vou pegar uma aqui bem grandona para que vocês possam ver. Então, olha lá, ó. Bisel, cânula e o canhão. Certo, pessoal? Essa aqui é boa de colocar na veia, né? Mas eu acho que essa aqui é até veterinária. Essa daqui? Não, mas pequenininho. Ah, bom. É bem grossinha. Não, essa daqui não. Mas a de doar sangue ela é mais grossa também. Hã? Essa daqui, eu acho que essa aqui é até veterinária. Tá? Mas eu posso utilizar para fazer uma punção, né? Punção para retirar a medula, né? Se bem que a de medula é um pouco mais grossa. Tá? Não é, você fala de anestesia? Não é, ela é fina e mais comprida. Ela não é grossa. Não, ela é comprida. Não deixa. Tá? E aí eu vou ter a seringa. Né? Então, na seringa eu vou ter a escala, né? O bico, eu tenho o bico rosqueável, o bico de pressão, a rolha de borracha, o êmbolo e a haste. A seringa, se vocês quiserem abrir, já pode abrir aí a seringa de vocês, para vocês verem. Bom, seringas e agulha. As seringas, elas são graduadas, né? Então eu tenho seringas, desde seringas bem fininhas, para poder aplicar insulina. Abrir. Isso. Como que a gente abre? Se vocês notarem, uma das pontas da seringa Não, essa ainda não. Mas deixa aí. Uma das pontas vai ficar mais macia, né? Bom, então ela vai ter um dos lados aqui que é solto. Tá? E aí eu vou segurar com o meu dedo de um lado e de outro e vou abrir dessa forma. Bom, abrir como despetalar ela aqui. Não, tudo bem. Certo? Porque essa agulha e essa seringa, ela é estéril. Tá? A gente tem que manter a esterilidade dela. As agulhas, elas são classificadas de acordo com cores. Tá? A mais comum que vocês vão ver é a verdinha, né? Que é a 30 por